Hoje a gente vai ver sobre planejamento e execução. Então, a gente vai estar unindo os dois, esses dois juntos, faz com que a gente entre em ação, planeje os nossos planos sobre nossos objetivos, para que a gente também planeje e também faça com que a gente entre em ação. Significado: a habilidade de transformar sonhos em planos e planos em ações. A gente vai ter os nossos sonhos, nossos objetivos, e a gente vai ter planos, vai ter o nosso planejamento, como a gente vai fazer para conquistar, o que a gente deve fazer. Então a gente vai ter esse planejamento e também vai entrar em ação para que a gente possa estar fazendo com que ele se realize. Então a gente vai estar tendo o planejamento e a execução. Então a gente vai estar sempre tendo plano e sempre vai estar aqui tendo a ação. Foco: definir metas claras, criar um cronograma e agir passo a passo. Então, você, quando define as suas metas claras, sabe o que quer alcançar, sabe onde quer chegar, e também faz um cronograma, cria um cronograma. A gente sabe que a gente vai ter mais tempo, vai ter mais produtividade, vai saber o que precisa fazer para que a gente não se perda, e também então, a gente vai estar agindo em direção aos nossos objetivos e nossos sonhos. Quando a gente tem um cronograma, a gente consegue ter mais tempo, consegue ter um planejamento e consegue colocar tudo em ação, e vai fazer com que isso se realize e a gente consiga alcançar esses objetivos. Benefício: mais organização, menos estresse e maior chance de alcançar seus objetivos. Então, quando a gente tem um planejamento e também tem a execução, a gente começa a fazer com que esses objetivos sejam alcançados. Então, a gente precisa estar em planejamento, precisa estar vendo o que precisa ser feito para que a gente direcione essa energia e nosso tempo naquilo que realmente importa, para que a gente alcance os nossos objetivos. Então, você percebe que com o seu planejamento e com a sua ação, você consegue estar alcançando, você vai ter mais chance de estar alcançando esses objetivos. Lema: sonho que vira plano abre caminhos para a vitória. Então, os sonhos que vira plano, ele vai abrindo os caminhos para a vitória. Então, a gente precisa sonhar, precisa ter em mente o que quer alcançar, quais os objetivos precisa traçar, planejar, ter em mente e também entrar em ação. Então, a gente vai estar ali sonhando, planejando e entrando em ação. O que eu preciso fazer? Então, a sua dedicação, o seu tempo ali, o seu esforço naquilo que precisa ser feito. Então você vai perceber que você vai ter mais chance de alcançar os seus objetivos. Meta: começar pequeno já é andar em direção ao grande. Então a gente tem que perceber que a gente começa pequeno para que a gente alcance o grande. Então, se você já iniciou, já está andando em direção à sua grandeza. Então, a gente percebe que a gente, por menor que ainda seja, por menor que ainda seja o nosso esforço, a nossa dedicação, o que a gente está construindo, mas a gente tem que perceber que isso é quem vai fazer com que a gente alcance a grandeza. Então, se você já começou, então você já percebe que você está andando em direção à grandeza. Então, se alegre, comemore suas pequenas vitórias, se motive para que você possa definir metas claras, para que você possa perceber que você é capaz de alcançar seus objetivos. Então, isso tudo vai fazer com que você comece a ter o planejamento e comece a estar entrando em execução. Então, para que você tenha todos esses planos ali que você está fazendo entrar em ação. Então, você percebe que os seus planos vão ser realizados quando você entra em ação. Então, a realização precisa de um planejamento, precisa de você ver o que precisa ser feito para que você entre em ação nessas conquistas e realização, porque você merece.